Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, os irmãos que estão presentes no Salão do Reino, assim como também os irmãos que estão pelo Zoom, conectados conosco. Vamos, então, iniciar através do cântico. O cântico designado é o cântico número 88, Os Teus Caminhos Quero Entender. Todos são convidados a participar de uma forma alegre neste cântico. E a seguir será feita a oração inicial pelo irmão Rubem Branco. Obrigado, irmão Rubem, pela bela oração e também por lembrar dos nossos queridos irmãos que estão enfermos, mas que estão conectados certamente para usufruir desta reunião excelente. Bem, esta semana queremos continuar falando sobre Jesus, não é? E nós vamos ter ajudas na parte empenhe-se no ministério. Vamos ver como nós facilmente podemos iniciar conversas com as pessoas no nosso território. Um dos pontos altos é sobre a sabedoria. Até que ponto é que nós estamos dispostos a fazer sacrifícios para adquirir sabedoria? Bem, houve quem no passado fizesse mesmo muitos sacrifícios. Nós vamos prestar atenção, então, agora a seguir, na parte tesouros da Palavra de Deus. Vamos ouvir o irmão José Areias, que desenvolverá o tema Ela dava valor à sabedoria. Quando temos conhecimento e entendimento dos assuntos a decidir, a probabilidade de nós tomar decisões com sabedoria é mais elevada. O que só por si deixa cada um feliz, porque o resultado final de uma boa decisão é dar alegria à nossa vida. Isto acontece no âmbito familiar, acontece no emprego e acontece também no campo pessoal. Mas o que dizer do valor que damos à sabedoria espiritual? Estamos a procurar a sabedoria que tanto nos deixa felizes nos dias atuais? O livro de 2 das Crónicas, lá encontramos um relato que contém dois protagonistas. Um deles é o sábio rei Salomão
e o outro é a rainha de Sabá. Salomão era um servo de Deus cheio de sabedoria. Todos os seus atos tinham a bênção de Jeová e sua sabedoria se estendeu pelo seu reino, que não era tão pequeno assim, mas ainda mais, inclusive chegou a uma distância de 1.600 quilómetros, desde Jerusalém até ao reino de Sabá. Que nos dias atuais, esse reino de Sabá se situa na atual República do Iêmen. Mas ao ter conhecimento da sabedoria de Salomão e todos os relatos que existiam acerca dele em Jerusalém, o que é que a Bíblia nos relata do que fez a rainha de Sabá? Vamos, por favor, abrir nossas Bíblias no livro de 2 das Crônicas, capítulo 9 e versículo 1. Eu pedia que pudessem me acompanhar na leitura do 1 e também do versículo 2. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão. Por isso foi a Jerusalém para pôr Salomão à prova com perguntas difíceis. Ela foi acompanhada de uma comitiva impressionante, com camelos que carregavam óleo de bálsamo e uma grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela apresentou-se a Salomão e falou com ele a respeito de tudo o que tinha no coração. Salomão respondeu-lhe a todas as perguntas. Não havia nada que fosse demasiado difícil para Salomão lhe responder. Bem, então nós aqui nestes 2 versículos encontramos o motivo da visita da rainha de Sabá até Salomão. Era para confirmar se todos os relatos acerca da sabedoria de Salomão eram reais. Isto não foi uma viagem de negócios. A curiosidade dela e a expectativa em saber se era real o que ela escutava foi a que a levou a fazer esta viagem. Portanto, era uma viagem de conhecimento. Esta mulher dava muito valor à sabedoria e desejava confirmar por si mesmo tudo sobre Salomão. Talvez a curiosidade dela, quando chegou até Salomão, foi aprender também sobre Jeová Deus. Na verdade, conforme diz o versículo 2, ela esteve muito atenta a tudo o que Salomão lhe falou. Vamos agora pedir que todos acompanhem, podem continuar com as Bíblias abertas no livro de 2 das Crônicas, capítulo 9, e agora vamos ler os versículos 13 e o versículo 4. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, a casa que ele tinha construído, o alimento da sua mesa, a ordem em que se sentavam os seus oficiais, o serviço dos que serviam à mesa e a roupa deles, os seus copeiros e a roupa deles, e os sacrifícios queimados que ele oferecia na casa de Jeová, ela ficou sem fala. De facto, esta rainha, que já era abastada por natureza, o reino de Sabá já era um reino abastado, ficou em tudo o que observou de veras impressionado com a riqueza e a sabedoria de Salomão, que desejou também retribuir com uma contribuição generosa. Bem, como assim? Salomão já era um homem rico, um homem abastado, e ademais tinha a sabedoria suprema de Jeová para que a contribuir. Vamos pedir aos irmãos que possam colocar a imagem de capa que nós temos no manual de atividades. E vamos lá observar que o reinado de Salomão já era um reinado abastado. Se olharmos, as escadas até ao trono continham 12 cabeças de leão em ouro. Nós vamos falar disso já na próxima designação. Mas também, se repararmos, a rainha de Sabá veio até Salomão com ofertas generosas, não é? Observamos lá a prata, ouro e pedras preciosas. E feita uma estimativa, esta oferta da rainha de Sabá a Salomão, se fosse nos dias de hoje, era uma contribuição de cerca de 40 milhões de dólares. 40 milhões de dólares, que é a moeda europeia, como o euro, dá cerca de 37 milhões de euros. Uma contribuição bastante generosa, não é verdade? Mas foi de facto o que ela quis contribuir para com Salomão. Mas é verdade, irmãos, que os versículos 3 e 4 diz lá que tudo o que ela encontrou
Na casa de Salomão a deixou sem fôlego. Também era a sabedoria de Salomão. Vamos pedir aos irmãos que podem retirar a imagem e obrigado. Vamos agora ler os versículos 7 e 8, por favor. Felizes são os seus homens e felizes são os seus servos que estão sempre diante de si a escutar a sua sabedoria. Que Jeová, o seu Deus, seja louvado, aquele que se agradou de si, pondo no seu trono como rei, em nome de Jeová, o seu Deus. Bem, o que é que constatou esta mulher? Aquilo que ela tinha escutado anteriormente, o relato, afinal, sobre Salomão e sobre a bênção de Jeová para com Salomão. Era um relato real. Ela constatou os servos de Salomão que eram pessoas felizes por poderem aprender da sabedoria de Salomão. Ela até mesmo diz que os homens estavam sempre atentos e escutavam o que ele dizia. E mais, a rainha, por sua iniciativa, depois de observar tamanha bênção de Jeová para com aquele seu servo, por sua iniciativa também deu louvor a Jeová Deus. De seguida, vamos pedir aos irmãos que possam colocar a segunda imagem. É verdade, queridos irmãos, que ela, para chegar desde Sabá até Jerusalém, a caminhada de facto não foi fácil. Precisou de fazer muitos sacrifícios. Repare que no seu tempo, conforme estamos a ver na imagem, fazer uma viagem de 1600 km exigia sacrifícios. E vamos dizer porquê. Porque esta era uma viagem longa e cansativa. Era feita de um transporte usado na ocasião, era o camelo, por estradas poeirentas. O transporte na ocasião, em relação às estradas existentes, ao transporte atual e às estradas que temos hoje, tornava-se de facto nada fácil para esta rainha. Mas o que está aqui em causa, podemos pedir aos irmãos para retirarem a imagem, o que está aqui em causa é que ela desejava mesmo conhecer toda a sabedoria de Salomão e se os relatos eram reais assim. Da mesma forma hoje, irmãos, obter sabedoria espiritual, assim como se passou com a rainha de Sabá, também requer sacrifícios de nossa parte. Na parte designada do manual, para esta parte que estamos a considerar, tem lá uma pergunta no final que eu vou colocar para todos. Procura sabedoria como um tesouro escondido? A rainha de Sabá fez isso, apesar dos sacrifícios, 1600 quilómetros, uma viagem lenta que era de camelo, nós sabemos o quão lenta é a viagem, estradas poeirentas, cheias de dificuldades, exigiu sacrifícios. É verdade, queridos irmãos, que talvez nós hoje não tenhamos uma inclinação natural também para sermos muito estudiosos e logo daí procurar obter cada vez mais sabedoria da parte de Jeová. Ler a Bíblia diariamente requer concentração da nossa parte. Não é uma tarefa fácil. Requer que nós estejamos devidamente preparados. Requer que nós possamos realmente fazer sacrifícios. Por exemplo, ou exemplificando esta situação, devemos procurar um tempo livre durante o dia para estar relaxado. Devemos deixar outras coisas que realmente nos possam importunar e incomodar, a fim de não estarmos relaxados. Devemos deixar essas outras coisas para tratar mais tarde e concentrar-se exclusivamente na leitura diária da Bíblia. Tirar também tempo para meditar na leitura que fizemos. É verdade que nos dias atuais, devido à vida agitada que temos, devido aos compromissos que temos, tudo isto requer sacrifícios. Mas em que é que isto resulta? Resulta nós termos entendimento e conhecimento das mais profundas, ou dos mais profundos ensinamentos de Jeová. E não nos esqueçamos de uma coisa, para continuarmos cada vez mais a termos esses conhecimentos,
A preparação das matérias designadas às reuniões semanais é muito fundamental. Fazermos um estudo detalhado das matérias. Posso então eu ser feliz por procurar tesouros escondidos? O livro de Provérbios, no capítulo 2, diz que sim. Jeová fala em guardar os seus mandamentos. Como é que então o vamos fazer? Algumas coisas mencionadas em Provérbios. Por procurar o conhecimento de Deus, por escutar atentamente a sua sabedoria, por persistir em procurar estas coisas como sendo as coisas mais valiosas. A sabedoria de Jeová deve ser a coisa mais valiosa que nós temos na nossa vida, porque quem a dá é o Altíssimo, é Jeová. Assim como a rainha de Sabá, só vamos constatar a realidade sobre Jeová e as suas qualidades como tesouros escondidos, se conseguirmos mesmo fazer sacrifícios e dar valor à sabedoria. Primeiro, diariamente cuidar da nossa espiritualidade. Segundo, tirar tempo para procurar discernimento e entendimento sobre assuntos espirituais. E em terceiro, embora seja difícil, mas estar dispostos a fazer sacrifícios na vida agora agrada muito a Jeová. Obrigado, irmão José Areias. Sem dúvida que queremos também fazer os nossos sacrifícios para adquirir sabedoria. Foi excelente. Vamos agora então passar à parte das pérolas espirituais, e todos são convidados a partilhar as vossas pérolas. Será dirigido pelo irmão Rubem Barroso. Vamos começar esta parte por ler uma pérola que está destacada nesta semana em 2 de Crónicas, capítulo 9 e o versículo 19. E pedimos um voluntário ou uma voluntária. Aqui o irmão António Martins, por favor. Nos seus 6 degraus havia 12 leões, um de cada lado dos seus degraus. Nenhum outro reino tinha um trono igual àquele. Obrigado pela leitura. Então a pergunta referente a este texto é a seguinte: qual poderá ser o significado dos 12 leões que existiam nos degraus em frente ao trono de Salomão? Qual era o significado? Irmã Débora Oliveira. Os leões normalmente denotavam a autoridade governante e este número 12 faz-nos muito lembrar as 12 tribos de Israel. Portanto, provavelmente correspondia às 12 tribos de Israel e simbolizaria a sua sujeição e apoio ao governante que ocupava o trono, neste caso Salomão. Obrigado. Muito bem, cobriu a resposta. Vamos passar à segunda pergunta. Já tem a ver com as pesquisas que os irmãos fizeram em casa. Na leitura bíblica desta semana, que pérolas espirituais encontrou a respeito de Jeová, da pregação ou de outro assunto? Vamos começar por aqui. O irmão Henrique. O capítulo 8, versículo 11, diz que Salomão fez uma aliança matrimonial com o faraó do Egito, ou seja, ele casou com alguém que não era adorador de Jeová, e nada indica que esta mulher tinha adotado a adoração verdadeira, até há informações em contrário, que ela nunca adorou a Jeová. Será que Salomão pensou que poderia mudar o proceder dela quando casou? Não sabemos disso. Então o que é que podemos retirar para nós? Caso alguém deseje casar, seria apropriado escolher alguém que tenha os mesmos alvos. É mais fácil nós desistirmos dos nossos alvos do que conseguirmos mudar a pessoa em questão. Então, assim como aconteceu com Salomão, por exemplo. Então, era isto. Obrigado. Irmão Leandro, atrás. Também, ao pensar em como a rainha de Sabá, ela era uma rainha, estava habituada a ver luxo, estava habituada a ver riquezas, coisas grandiosas, e mesmo assim, diz ela, nem me contaram metade do que viu no reino de Salomão. Ela ficou extremamente impressionada. Isso fez-me lembrar também que nós falamos muito sobre o paraíso, vemos imagens, imaginamos, mas quando chegarmos lá, vamos ver, nem nos contaram nem metade. Mesmo. O irmão Luís Pinheiro. O segundo das Crônicas 9:1 fala que a rainha de Sabá veio para ouvir a sabedoria de Salomão, né? E foi tão notável isso que o próprio Jesus, na referência cruzada lá em Mateus 12:42, Jesus usou a rainha de Sabá para mostrar que, olha, lá no dia do juízo, a
a rainha de Sabá vai ser ressuscitada. Ele quis dar a lição, né, para os ouvintes naquele momento, então ele usou o nome dela, referenciou-se a ela, e isso nos dá também uma esperança quanto ao futuro, né, quanto a esse dia do juízo. É um tempo de ressurreição, usando o exemplo da rainha de Sabá. Muito bem. O irmão André? De facto, Salomão retia essa sabedoria porque, conforme diz o capítulo 8, versículo 13, seguia uma rotina diária de sacrifício a Jeová. E ele fez isso durante muitos anos, mas depois deixou de o fazer. Por isso é um excelente exemplo para nós hoje, independentemente do tempo em que servimos a Jeová e há quanto tempo o fazemos. Quando deixamos de seguir uma rotina diária de adoração a Jeová, perdemos o contacto com o Jeová. Por isso, aprendemos aqui a lição de sempre ter uma rotina diária, oração, leitura da Bíblia, estudo pessoal e meditação. Muito obrigado. Aqui o irmão Moisés. A segunda de Crónicas 9:4 também diz que a rainha viu a ordem em que se sentavam os seus oficiais de Salomão. Ou seja, assim à primeira vista até parece algo simples. Isto também mostra que algo tão simples como a ordem em que se sentavam os seus oficiais é visto pelas pessoas do mundo. Ou seja, no mesmo caso nós hoje, a maneira como nós respondemos às orientações, como obedecemos a orientações, como somos organizados, limpos, é visto aos olhos do mundo e pode dar um grande testemunho do povo de Jeová. Obrigado. Irmã Fernanda. Ainda sobre a rainha de Sabá, no 9:1, mostra que ela teve de fazer bastantes sacrifícios para chegar até Salomão, mas por fim ela foi ricamente abençoada, não só com coisas materiais, porque ela ficou de boca aberta e muito admirada, mas também com a esperança de ressurreição, como já vimos. Nós também teremos a recompensa do Rei Maior e da dor mais do que Salomão poder fazer, que é Jeová. Com certeza que Ele vê os nossos sacrifícios e com certeza no seu tempo nos recompensará, não só agora, mas com certeza vai nos preservar durante o dia do julgamento e depois vai abrir a sua mão e satisfazer o desejo de toda a coisa vivente. Obrigado. Irmão Miguel. Interessante, no segundo livro das Crónicas 8:18, mostra que a frota e os marinheiros de Salomão traziam 450 talentos de ouro, mas no primeiro livro dos Reis, no capítulo 9, versículo 26, mostra que trazia 420. E por que esta discrepância? Então, alguns peritos sugerem que esta diferença surgiu quando as letras do alfabeto serviam como algarismos e que um antigo copista se tinha enganado. Mas, se formos ver a evidência, ela mostra que todos os números nas escrituras eram escritos por extenso. E ainda outra explicação também mostra que ambos os dados podem estar corretos. Mas é interessante que em 1946, como confirmação destes relatos bíblicos, foi desenterrado um fragmento de cerâmica ao nordeste de Tel Aviv. Ou seja, mais uma vez, a arqueologia comprova a veracidade da Bíblia. Este é um relato no qual podemos mostrar à pregação como a Bíblia, mais uma vez, é exata. Muito bem, obrigado. Irmã Celina. No capítulo 9, versículo 8, vemos como a rainha de Sabá dá um louvor a Jeová pelo rei que Jeová escolheu, que era Salomão, portanto, elogiou muito Salomão, mas achei interessante no versículo 7 que ela também reparou nos homens que estavam ao serviço de Salomão, quando ela disse: felizes são os seus homens e felizes são os seus servos que estão sempre diante do Senhor. E é interessante que ela não disse que os servos de Salomão eram felizes por estarem cercados pela opulência de Salomão e do seu reino, embora efetivamente o estivessem. Mas os servos de Salomão eram abençoados por poderem ouvir constantemente, como ela disse, escutando a sua sabedoria, a sabedoria que Salomão havia recebido de Jeová. Então isso também serve ela deixa um lindo exemplo para nós, podermos meditar o quão felizes nós somos também, por todos os dias temos acesso à sabedoria do próprio Jeová, nosso Criador, e também do seu Filho Jesus. Obrigado. Irmã Elizabeth.
Eu queria ainda destacar o 9.1, que já foi destacado, mas aqui vimos que a Rainha de Sabá ficou tão impressionada com a sabedoria de Salomão que fez questão de viajar para conhecê-lo. Ela demonstrou grande apreço pela sabedoria dada por Deus a Salomão, e nós hoje podemos demonstrar profundo apreço pelo Salomão maior, Jesus Cristo, e seguir fielmente os seus passos e obedecer às suas ordens e fazer discípulos de todas as pessoas. Obrigado. Irmã Maíra? Eu também gostaria de destacar o mesmo texto, que é 2 Crônicas 9:8, onde a Rainha de Sabá ela fala, né, que Jeová, seu Deus, seja louvado, porque mostra como é importante as nossas atitudes, né, porque podemos envergonhar ou dar glória ao nome de Jeová. Por isso, devemos pensar bem no que fazemos, e assim como a rainha louvou a Jeová por conta de Salomão, da mesma forma, nossas atitudes podem motivar outros a louvar a Jeová. Muito bem. Irmão Diogo? O relato desta semana destaca uma qualidade importante que pode ser muito útil em vários aspectos da nossa vida. No capítulo 8, no versículo 16, menciona que toda a obra de Salomão foi bem organizada, desde o dia em que se lançou o alicerce até quando foi terminada. Portanto, a organização e o planeamento são duas características importantes que nos vão ajudar a ter uma boa rotina espiritual. Vamos conseguir fazer mais para Jeová, bem como retirar mais satisfação desse mesmo trabalho. Obrigado. O irmão Rui? Segundo as Crónicas 8.1, diz que Salomão levou 20 anos a construir a casa de Jeová e a sua própria casa. Noutros relatos podemos ver que a casa de Jeová demorou 7 anos a ser construída e a sua casa 13. Ou seja, isto mostra que durante muito tempo Salomão esteve empenhado na obra de construção. Hoje também existe muitos trabalhos de construção de salões do reino e de manutenção, e mostrando assim a mesma atitude que Salomão mostrou, podemos nos colocar à disposição para quer as obras de construção, quer também a manutenção até do nosso próprio salão do reino. Obrigado. Queremos agradecer a todos pelas vossas participações e boa preparação para a semana. Muito obrigado, irmão Rubem, e a todos os irmãos que participaram com os vossos excelentes comentários, com as vossas excelentes pérolas. Os irmãos que têm designação agora na sala B poderão dirigir-se e acompanhar o irmão Paulo Oliveira. Nós iremos continuar então com a leitura da Bíblia, que está designada esta semana, ou concentra-se em 2 das Crônicas, capítulo 8, versículos do 1 ao 16, e será feito pelo jovem Raul Taveira. Vamos prestar atenção. Ao fim dos 20 anos que Salomão levou a construir a casa de Jeová e a sua própria casa, Salomão reconstruiu as cidades que Irão lhe tinha dado e colocou os israelitas a morar ali. Além disso, Salomão foi a Bet-Sobá e conquistou-a. Depois, fortificou Tadmor, no deserto, e todas as cidades de armazém que tinha construído em Amate. Ele também construiu Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, cidades fortificadas com muralhas, portões e trancas, assim como Baalat e todas as cidades de armazém de Salomão, todas as cidades dos carros de guerra e as cidades dos cavaleiros, e tudo que Salomão desejou construir em Jerusalém, no Líbano e em todas as cidades sob o seu domínio. Quanto a todos os que tinham restado dos hititas, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus, que não faziam parte de Israel, isto é, os descendentes desses povos que restaram no país e que os israelitas não tinham exterminado, foram recrutados por Salomão para trabalhos forçados, e assim continuam até hoje. Contudo, Salomão não fez nenhum dos israelitas servir como escravo na sua obra, pois eles eram os seus guerreiros, chefe dos seus oficiais e chefe dos seus condutores de carros de guerra e dos cavaleiros. Havia 250 chefes dos encarregados da obra do rei Salomão. Eles eram os capatazes trabalhadores. E Salomão levou a filha de Faraó, da cidade de Davi, para a casa que lhe tinha construído, pois disse: embora ela seja minha esposa, não deve morar na casa de Davi, o rei de Israel, pois
Os lugares onde a arca de Jeová esteve são sagrados. Em seguida, Salomão ofereceu a Jeová sacrifícios queimados no altar de Jeová, que ele tinha construído em frente ao pórtico. Ele seguia a rotina diária e fazia ofertas de acordo com o mandamento de Moisés para os sábados, as luas novas e as 3 festividades anuais, a festividade dos pães sem fermento, a festividade das semanas e a festividade das barracas. Além disso, de acordo com as instruções de Davi, seu pai, Salomão designou as turmas de sacerdotes para os serviços e os levitas para os seus postos, para darem louvor e servirem diante dos sacerdotes de acordo com a rotina diária. Designou os porteiros nas suas turmas para os diversos portões, pois essas eram as ordens de Davi, o homem do verdadeiro Deus. E não se desviaram do mandamento do rei aos sacerdotes e aos levitas em nenhum assunto, nem no que se refere aos depósitos. Portanto, toda a obra de Salomão foi bem organizada, desde o dia em que se lançou o alicerce da casa de Jeová até quando foi terminada. Assim, a casa de Jeová foi concluída. Muito obrigado, Raul. Foi uma excelente leitura. Aliás, todos expressaram o quanto apreciaram a tua leitura. Muito clarinha, muito, inclusive até havia aqui o versículo 11, não é? Que havia uma fala de Salomão. Variastes a voz aqui nesta fala. Embora a maioria do texto era narrativo, era descrição, mas aqui, quando foi a fala, variaste. Isso é bom, não é? Foi excelente. Havia também palavras aqui difíceis, nomes de lugares, mas falaste direitinho. Que bom. Tinhas aqui o ponto, ou a leitura e ensino, a nossa brochura Melhore sua leitura e seu ensino, a lição número 5, leia de modo correto, não é? E nós entendemos bem qual é o objetivo desta lição, temos que ler exatamente o que está lá. E fizestes isso. Como é que é conseguido? Como é que se consegue fazer? O primeiro ponto diz lá, prepare-se bem. É importante, não é? E por que devemos nos preparar bem? Porque uma leitura tem a sua pontuação, tem as suas pausas, tem as suas ênfases, e nós notamos isso, Raul, foi excelente. Por exemplo, aqui nesse ponto, a última frase que diz lá assim, tenha cuidado para não acrescentar, saltar ou trocar palavras. Preste atenção à pontuação, como, por exemplo, vírgulas, pontos finais e pontos de interrogação. E nós vimos que tu respeitaste bem toda esta pontuação, o que tornou a leitura tão agradável, Raul. Muito obrigado. Estamos ansiosos por te ouvir agora da próxima vez também, ok? E vamos continuando então, agora na segunda parte da reunião. Empenhe-se no ministério. Temos aqui o vídeo para assistirmos que nos exemplifica o contato inicial. Vamos prestar atenção ao vídeo? Hoje estou a falar com as pessoas sobre Jesus Cristo. Na sua opinião, quem foi Jesus? Temos então aqui uma pergunta, não é, para respondermos. Como é que pode iniciar uma conversa sobre Jesus no testemunho informal? Como é que nós podemos fazer isso? Aqui a irmã Maria, por favor. Às vezes, como é informal, estamos a falar com uma pessoa, podemos começar a falar de pessoas boas. Normalmente as pessoas só falam de gente ruim, começam a falar de política, começam a falar de coisas ruins. E podemos dizer que existem pessoas boas, inclusive no passado existiu uma pessoa muito boa que só queria fazer bem às pessoas. E começar assim. Muito bem, excelente, uma boa exemplificação. Irmão Luiz?
Outra maneira também pode ser, estamos numa altura em que as pessoas falam muito sobre Jesus e até fazem celebrações. E podemos, de jeito bom, então perguntar, neste caso, a um colega de trabalho ou até mesmo uma pessoa amiga, então, o que é que achas de Jesus, visto que se fala muito dele? Muito bem, excelente. Vamos continuar assistindo o vídeo. Acho que foi um bom homem. Sem dúvida que foi. Na verdade, ele foi o maior homem que já viveu. Mas a Bíblia mostra que ele foi muito mais do que isso. Repare no que diz aqui em Mateus 16, versículo 16. Jesus tinha acabado de perguntar aos seus discípulos quem era ele. Nota a resposta. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Então, de acordo com este texto, quem era Jesus? Era apenas um bom homem ou mais do que isso? Mais do que isso. O texto diz que era o Filho de Deus. Isso mesmo. Talvez nos perguntemos, visto que Jesus era o Filho de Deus e obviamente era perfeito, por que é que teve de morrer? Na próxima vez podemos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Sim, pode ser. Excelente. Simples e muito interessante. Nós temos então também agora a segunda pergunta. Se a pessoa mostrar interesse, que publicação do nosso kit de ferramentas de ensino é que pode oferecer? Que publicação que ofereceria? Ali o jovem Luiz Henrique. Eu ofereceria a brochura Escute a Deus e Viva para Sempre, e mostraria a parte 7 e a parte 8 que fala sobre quem foi Jesus e o que a morte de Jesus significa para si. Obrigado, Luiz. Obrigado. Muito bem, excelente. Irmã Maria, lá ao fundo, por favor. Também o livro Seja Feliz para Sempre, na parte 2, da lição 15, 16 e 17, aborda o tema sobre Jesus e podemos facilmente iniciar um estudo bíblico a partir daqui. Excelente. Boa sugestão. Queremos fazer isso, irmãos, iniciar estudos bíblicos, oferecer abundantemente estudos bíblicos. Muito bem, vamos então agora passar... O vídeo terminou, né? Vamos passar agora então na prática o contato inicial, aqui exemplificado. Vamos prestar atenção, vai ser feito pelo Zoom. Prestar atenção à jovem Liliana Mulengo, juntamente com a irmã ajudante Sameiro Alves, que irão então fazer baseado nas conversas sobre a Bíblia do nosso manual. Lili, não estou a perceber. Estavas a dizer à Catarina que Jesus não é Deus? Eu sei que tu não és católica, mas eu pensava que tu acreditavas na Bíblia. É verdade, professora. E de facto eu acredito na Bíblia. Olha, talvez ache interessante uma conversa que Jesus teve com os apóstolos numa altura em que havia muita confusão sobre quem era realmente Jesus. Confusão? Mas confusão por quê? Olha, havia várias opiniões, usavam várias formas de falar quem era Jesus. Por exemplo, uns pensavam que Jesus era Elias, outros João Batista. A sério? Eu não conhecia essa parte da Bíblia. Jesus queria saber o que os apóstolos pensavam sobre ele. Sério? O que é que eles responderam? Está aqui em Mateus 16:16. Vou partilhar aqui a tela. Já está. Importa-se ler? Sim, diz assim. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. De facto, Lili, aqui diz que Jesus é o Filho e não o próprio Pai. Olha, deixa-me apontar este texto, porque isto é muito interessante. Pois é, eu também acho. E sabe outra coisa que eu também achei muito interessante? Diz, Lili. Olha, foi perceber porque Jesus, sendo Filho de Deus e sendo perfeito, porque é que teve que morrer? Olha, Lili, eu sempre ouvi dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas se queres que te diga, não sei o que é que isso quer dizer. Tu sabes explicar? Posso tentar, mas vou ter que me preparar primeiro. Acha que posso responder à pergunta amanhã? Sim, claro que podes. Mas não te esqueças de fazer o exercício da página 27 que eu te marquei, ok? Eu não me esqueço, prometo. Excelente. Muito obrigado, jovem Liliana e também a irmã Sameiro. É muito interessante, não é? Como é que um jovem ou uma jovem pode dar testemunho à professora
certamente tem um impacto muito positivo quando os jovens se esforçam a dar testemunho. A jovem Liliana tinha a lição número 2, não é, da brochura Melhore Sua Leitura e Ensino, fale de forma natural. Por que é importante falarmos de forma natural? Não é? Diz aqui o nosso manual que é importante porque, se falarmos de forma natural, mostramos que o assunto é importante para a pessoa, não é? E aqui a jovem Liliana mostrou isso. Como é que ela pôde fazer isso? Aqui o primeiro ponto de como fazer diz: ore e prepare-se bem. Mais ou menos a meio do parágrafo diz: memorize apenas os pontos principais, e foi isso que nós observamos. Estava memorizado. Isso permite que fale de uma forma natural, que fale de coração. E certamente isso desperta a atenção do morador. Não pode esquecer de fazer os trabalhos de casa, não é? Vamos então agora à parte seguinte, então, que é o estudo bíblico, que é baseado na lição número 9 do Seja Feliz para Sempre, o ponto 6, e será desenvolvido, ou será feito pela irmã Lourdes Moutinho, e tem como a irmã ajudante a irmã Rosa Oliveira. Vamos prestar atenção. Pois hoje, Rosa, vamos continuar a falar da oração. Ainda te lembras do último estudo, qual era o tema? Sim, era fazermos as nossas orações de coração. Exatamente, foi muito bom sabermos que Jeová aprecia este tipo de orações sinceras. Mas hoje vamos falar da oração numa outra perspectiva, como sendo um presente de Deus para nós. Jeová deu-nos muitos presentes úteis e a oração é um deles. E eu gosto muito de receber presentes. Certamente, escusado será perguntar se tu também, não é? Claro que sim. Concordas, Rosa, com o tema do estudo? A oração é um presente de Deus? Sim, concordo, porque temos este presente à nossa disposição sempre que quisermos utilizá-lo. Olha, uma bonita comparação que fizeste. E em que circunstâncias achas que podemos abri-lo ou usá-lo? Olha, no meu caso, eu faço isso quando estou com algum problema de saúde, ou então quando preciso de coragem para tomar decisões importantes na minha vida. E agora mais do que nunca, porque estudas a Bíblia, é verdade. Mas é muito bom quando precisas deste presente recorrer a ele. Já alguma vez pensastes em qualidades de Jeová que podes pedir para te ajudar? Pensar, nunca pensei, mas às vezes peço que Deus me ajude com o seu poder, outras vezes apelo ao seu amor para pedir perdão por pensamentos ou coisas Poder erradas. e amor são duas boas qualidades realmente de Jeová, e ele fica muito feliz de saber que confias nele e que fazes tudo para o agradar. Agora, aqui aconselho a ver um vídeo com relatos de algumas pessoas que usam bem, como tu, este presente da oração. Vamos ver? Sim, vamos. E então, gostaste? Gostei, são muito bonitos estes relatos e até me revi nos sentimentos destas pessoas. É verdade, espelham bem a realidade daquilo que sentimos. Reparaste que ao passarem por problemas graves, muito graves, o que é que eles disseram? A senhora disse que orava a Deus implorando força para conseguir aguentar tanta dor. E antes de terminar a oração disse que até já sentia uma força inexplicável. É verdade, sim, ela disse que era como se Deus estivesse a segurar a sua mão e dissesse: vais conseguir, estou contigo. É bonito da parte de Jeová. Mas o jovem também disse algo muito importante como conselho para nós, lembras-te? Sim, disse que devemos valorizar muito esta relação chegada com Jeová. Compreendes? A nossa relação com Deus é muito importante para que Ele nos escute. Há também ainda um texto relacionado que é Filipenses 4, 6 e 7. Queres ler, por favor? Sim. Não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas, com agradecimentos, deem a conhecer os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que está além de toda a compreensão, guardará o vosso coração e a vossa mente por meio de Cristo Jesus. Obrigada. Então aqui nos aconselha a não ficarmos ansiosos demais, mas a fazer o quê? A fazer os nossos pedidos a Deus por orações. Muito bem, e qual será o resultado? Sentiremos a tal paz que as pessoas do vídeo sentiram.
E, no fundo, é a mesma que eu sinto. Diz aí dizia lá que é uma paz além de compreensão. Em que sentido? Será que os problemas vão desaparecer milagrosamente, Rosa? Não, claro que não, mas podemos enfrentá-los com mais coragem e determinação. E eu sei que é isso que sentes, porque ainda o disseste há pouco. Agora, o versículo termina por dizer que esta paz guardará o nosso coração por meio de Cristo Jesus. Porquê? Porque é sempre em nome do Senhor Jesus, não é? Que nos achegamos a Deus. E só depois é que dizemos o amém. Isso é verdade. Jesus é o único elo de ligação entre nós e Deus. Já agora sabes o que significa a palavra amém? Sim, aqui explica, mas eu já sabia. Quer dizer que concordamos com tudo o que foi pedido na oração. Muito bem, vejo que sabes usar bem este presente. Já agora, há outras coisas que gostarias de incluir nas tuas orações? Coisas boas, por exemplo? Olha, uma coisa que eu gostava de pedir a Deus é que traga rapidamente todas as bênçãos que Ele promete na Bíblia. Compreendo, todos nós estamos ansiosos que chegue esse tempo em que Deus vai resolver todos os nossos problemas. Mas até lá, olha, vamos ver ou fazer o que diz o tema seguinte do teu estudo: tirar tempo para orar. Obrigado, irmã Lourdes, e também a irmã Rosa. Foi uma excelente demonstração de um estudo bíblico. Sem dúvida que apreciamos muito a forma tranquila como lidou com a estudante, forma conversante, dialogante. É muito bom. É interessante que a lição número 19 da brochura Melhora a Sua Leitura e Ensino, Toque o Coração das Pessoas, é um ponto que é muito importante, porque se nós não conseguirmos tocar o coração, o estudo não vai ser agradável, não é? Vai ser mecânico. Mas tocar o coração é tão essencial que o escravo até dedicou mesmo uma lição dedicada apenas a isto. O que se deve fazer? Diz lá, ajudar a pessoa a entender a importância do que aprenderam e agir de acordo, não é? Isso ficou evidente nesta demonstração do estudo, em que a irmã Lourdes, sempre através de perguntas, procurava sempre motivar a estudante a raciocinar sobre o assunto, a importância da oração, e foi exatamente o que fez aqui com o ponto 1, de como pode fazer isso, né? Ajuda a pessoa a pensar em si. Como é que se consegue fazer isso? Faça perguntas que ajudem a analisar os seus sentimentos. Isso foi mostrado, por exemplo, o que acha da oração, o que costumas orar. Já pensaste nas qualidades de Deus por trás da oração ou quando ora? É o que diz aqui o último ponto, né? Deixe que Jeová seja o foco. E isso foi conseguido, foi excelentemente demonstrado. Muito obrigado. Finalizamos assim, então, a parte Empenhe-se no Ministério. Vamos passar a parte Viver como Cristãos. Temos o cântico número 98. Todos podemos participar de uma forma alegre. Tem como tema a Bíblia, um presente de Deus.
Naturalmente que todos em casa estudamos e preparamos a parte, procure a sabedoria por ler a Bíblia todos os dias. Mas vamos, em vez desta parte, assistir, conforme foi designado pela associação, a parte atualização do Corpo Governante número 2 de 2023. Vamos assistir a este vídeo. Bem-vindos! Vivemos tempos emocionantes. O memorial está quase a chegar e estamos quase a começar a campanha para distribuir os convites. E com o novo requisito de horas, de certeza que muitos de nós iremos servir como pioneiros. Temos recebido muitas cartas e postais de irmãos e irmãs que estão entusiasmados com os novos requisitos de horas para os pioneiros. Uma irmã escreveu: "Eu sou mãe, esposa, tomo conta da casa, trabalho a part-time e tomo conta de pais idosos. Vocês não fazem ideia do impacto que esta atualização teve em mim. Eu estou a chorar ao escrever esta carta. Estamos todos extremamente cansados, mas o que mais queremos é servir lealmente a Jeová e continuar a pregar as boas novas nestes últimos dias. O anúncio da redução das horas foi uma resposta às minhas orações. Fortaleceu a minha fé e é mais uma prova do grande amor que Jeová tem por todos nós. Muito obrigado." Outra irmã escreveu: "Eu tirei uns minutos para vos dizer como fiquei feliz ao ouvir as novidades sobre as horas para os pioneiros auxiliares. Até chorei. Eu tenho de fazer diálise renal 3 vezes por semana e isso exige muito de mim. Mas 15 horas? Isso eu consigo fazer. Realmente temos um Deus maravilhoso." Não temos dúvidas de que estas palavras refletem o que muitos irmãos e irmãs pensam do assunto. E é encorajador saber que as escolas teocráticas foram retomadas presencialmente desde 1 de janeiro deste ano. Em todo o mundo, mais de 430 turmas da Escola para Evangelizadores e mais de 150 turmas da Escola para Superintendentes de Circuito e suas esposas foram aprovadas para este ano. Além disso, os anciãos começaram a ir à escola para anciãos de congregação de forma presencial. Oramos para que Jeová abençoe ricamente estes arranjos teocráticos. Temos outro anúncio emocionante para dar. É um prazer informar-vos de que a partir de 1 de junho de 2023 voltaremos a ter visitas às instalações de Betel, de acordo com as circunstâncias locais. No início, por razões de saúde e de segurança, apenas um número limitado de pessoas poderá visitar as instalações de Betel. Se tudo correr bem e não acontecer nada em contrário, gradualmente mais e mais pessoas poderão participar nestas visitas. Cada filial irá dar-vos mais detalhes acerca deste assunto no fim deste mês. Desde a última atualização, recebemos mais um anúncio muito emocionante. No dia 18 de janeiro de 2023, os irmãos Gage Flegel e Jeffrey Winder foram designados como novos membros do corpo governante. É um prazer tê-los aqui conosco no estúdio. E vamos passar alguns minutos com eles para os conhecermos um pouco melhor. Bem, irmãos, nós sabemos que vocês nasceram numa família cristã e cresceram na verdade. O que é que vos ajudou a amar a Jeová e a querer servi-lo? Jeff, queres começar? Os meus pais eram muito espirituais e isso teve um enorme impacto em nós, porque ajudou-nos na nossa decisão de servir a Jeová. E sabes, eu nunca tive dúvidas de que esta é a verdade, mas à medida que cresci, especialmente na minha adolescência, a verdade tornou-se mais real, tornou-se mais significativa para mim. A verdade ganhou cor, ganhou vida, tocando verdadeiramente o meu coração. E o congresso de distrito que tivemos em 1985, especialmente o discurso de batismo e o discurso final, mexeram comigo. Posso dizer que foi uma altura marcante na minha vida. Foi quando comecei a ter uma relação achegada com Jeová. Por isso, no início do ano seguinte, tomei uma decisão. Dediquei a minha vida a Jeová e batizei-me. Excelente!
Obrigado, Jeff, por teres partilhado isso. Gates, fazemos-te a mesma pergunta. O que nos podes contar? A minha história é parecida com a do Jeff. A minha casa foi como um solo fértil para que os meus irmãos, a minha irmã e eu crescêssemos espiritualmente. Os meus pais foram um excelente exemplo de fé para nós. O meu pai aproveitou cada oportunidade para nos ensinar sobre a criação e sobre como ela revela as qualidades e a personalidade de Jeová. Lembro-me com carinho de me levantar cedo para ir ver o nascer do sol com o meu pai. A minha mãe começou a servir como pioneira regular quando eu tinha 11 anos e ela ainda não parou. O exemplo que ela deu de colocar sempre Jeová em primeiro lugar causou um grande impacto na minha vida, no meu coração. Por isso comecei a servir como pioneiro quando estava no meu último ano de escola e continuei assim até ir para Betel. Que belos comentários, irmãos. Queremos saber mais. Por isso, mais uma pergunta. O que vos motivou a ter como alvo o serviço de pioneiro e de Betel? Jeff, por favor. No meu caso, ter boas amizades foi muito importante para mim. Curiosamente, na mesma assembleia de circuito que eu fui batizado, vários jovens da nossa congregação também foram batizados. E no final dessa assembleia nós pensámos, agora podemos servir como pioneiros auxiliares. Então, decidimos começar no mês seguinte. E gostamos tanto que continuamos o serviço de pioneiro auxiliar durante os meses a seguir. Já não conseguimos parar, e 3 de nós decidimos começar a servir como pioneiros regulares. Quanto ao serviço em Betel, os meus 2 irmãos mais velhos serviram em Wallkill antes de mim durante a minha adolescência. E até tive a oportunidade de fazer uma visita quando eles estavam lá. E só de ver Betel e tudo o que era feito lá, isso inculcou em mim o desejo de servir em Betel quando tivesse idade para isso. Muito bem. E a ti, Gates, o que te motivou? Bem, o serviço de tempo integral era a coisa certa a fazer. Para mim, dedicar-me a Jeová e servi-lo com todas as minhas forças andam de mãos dadas. Os meus pais encorajaram-me sempre a servir como pioneiro e a servir em Betel. Nós gostávamos de ter sempre em casa superintendentes de circuito e membros da família de Betel. Eles ficavam connosco e ver a alegria deles motivou-me a querer ser como eles. Por isso, quando tinha 12 anos, decidi assistir a uma reunião no Congresso Regional. Essa reunião explicou como era a vida em Betel e eu comecei a desejar ser betelita. Tu mostraste interesse no serviço de Betel desde bem jovem. É muito bom ver isso. Terceira pergunta. Quais foram as designações que receberam em Betel? E como é que elas vos ajudaram? Jeff. Eu comecei a servir em Wallkill e a minha primeira designação foi fazer limpezas. E eu fiquei feliz por começar o serviço de Betel nas limpezas. Foi uma experiência muito boa para mim. Foi em Betel que aprendi a desenvolver qualidades valiosas como a obediência, a paciência e a humildade. E acho que começar a trabalhar nas limpezas, que é algo que apoia os outros, ajudou-me a desenvolver essas qualidades que têm sido úteis durante toda a minha vida. Depois disso, fui transferido para a fazenda em Wallkill, onde trabalhei no processamento de comida. Eu gostei muito de servir lá, juntamente com irmãos e irmãs que eram pessoas de mentalidade espiritual. Era muito trabalhoso, mas eu gostei muito daquele trabalho e acabei por trabalhar lá durante 3 anos. Depois fui transferido para um escritório e desta maneira começou um período de 22 anos a servir como secretário para vários irmãos e em vários departamentos em Wallkill. E, para mim, foi uma grande mudança. E durante esse tempo eu tive o privilégio de trabalhar ao lado de irmãos que tinham muitos anos de serviço. Eles tinham muita experiência em organizar o trabalho administrativo em Betel. Lá eu recebi muito treino. Aprendi muitas coisas úteis que pude usar na altura e em designações futuras. E ainda hoje ponho em prática tudo o que aprendi. E depois trabalhei contigo durante 10 anos no escritório de Betel. Em 2016 fui surpreendido ao ser transferido para Patterson e fui designado para servir no departamento de serviços de áudio e vídeo. E eu não sabia nada sobre produzir vídeos e ficheiros de áudio. Mas os irmãos e irmãs foram muito pacientes comigo e responderam a todas as perguntas que tinha. Com o tempo, aprendi a fazer este trabalho e confesso que gostei imenso daquilo que estava a fazer. É um trabalho muito interessante e é um privilégio poder contribuir para a produção de alimento espiritual. E tornei-me amigo chegado dos irmãos que serviam lá. Depois, em 2020, tive outra surpresa.
eu e minha esposa fomos transferidos para Warwick. E aqui recebi a designação para trabalhar na comissão do pessoal. Mais uma vez, trabalho com irmãos experientes que têm muita capacidade. Tenho gostado muito de trabalhar com eles. Muito obrigado, Jeff, por teres partilhado connosco a tua experiência encorajadora. Gates, agora tu. Quais foram as designações que recebeste em Betel e como é que elas te ajudaram? Bem, eu comecei a trabalhar na encadernação. Eu trabalhei lá durante 8 anos. Essa designação ensinou-me a ser pontual, a encarar o trabalho de modo sério e a terminar quaisquer projetos, independentemente dos desafios que tivéssemos. Não era fácil trabalhar lá por causa do calor que sentíamos. Mas foi muito bom trabalhar com pessoas de culturas diferentes. Por vezes completamente diferentes da minha, mas havia sempre paz e união. Depois foi transferido para o departamento de serviço. Era muito diferente de trabalhar na encadernação. Mas aprendi a importância de ter todos os factos antes de dar opinião acerca de um assunto. Também aprendi a pedir conselhos e sugestões a irmãos diferentes antes de escrever uma carta a dar orientação. E vi como a palavra de Jeová é muito prática. Quer se trate de um assunto pessoal, um assunto de natureza familiar ou mesmo um assunto congregacional, a Bíblia ajuda a resolver qualquer problema. E depois, em 2015, recebi uma nova designação. Fui convidado para trabalhar com a Comissão de Ensino. E aí aprendi que não basta simplesmente preparar palavras agradáveis para os irmãos em todo o mundo. Também é importante usar palavras exatas. Dava para ver a maneira impressionante como o Espírito de Jeová ajudava. Era encorajador ver como conseguíamos terminar sempre o trabalho a tempo. Muito obrigado, Gates. Gostámos muito de ouvir as experiências de ambos e de saber o que vocês aprenderam, mas vamos voltar a falar das Escrituras. Há algum pensamento bíblico que vos tenha fortalecido ao começarem esta nova designação? Jeff, começamos por ti. Sim, há. Ultimamente, eu e a minha esposa temos lido alguns versículos do capítulo 26 de Isaías. Sinto que na minha própria força eu não conseguiria cumprir a designação que tenho atualmente. E há momentos em que me sinto um pouco sobrecarregado. Mas há algo que me consola. As palavras de Isaías 26:12. Lá diz: Ó Jeová, tu irás dar-nos a paz, porque és tu quem realizas tudo o que fazemos. Sinto que Jeová está a tranquilizar-me e a dizer: não te preocupes, eu vou estar contigo. E gosto especialmente da parte que diz: és tu quem realizas tudo o que fazemos. E falo por experiência própria. Eu vi como Jeová me ajudou nas várias designações que tive. Eu sabia que não as conseguia cumprir sozinho, mas Jeová ajudou-me em cada uma delas. E isso tranquiliza-me muito. É como diz aqui: dá-me paz. E o versículo 3 acrescenta algo muito interessante. Lá diz: protegerás os que confiam plenamente em ti. Irás dar-lhes contínua paz, porque é em ti que confiam. O texto mostra a ligação entre confiarmos plenamente em Jeová e recebermos contínua paz. Então, quando tenho momentos em que me sinto um pouco ansioso e aflito, eu lembro-me deste texto e digo a mim próprio: confia plenamente em Jeová, Ele vai ajudar-te. E depois, volto a estar em paz. Partilhaste connosco textos muito bonitos. Muito obrigado. Gates, a mesma pergunta para ti. Eu também tenho 2 versículos. O primeiro está em Marcos 14:36. São palavras de Jesus na noite antes de morrer. Ele disse em oração ao seu Pai: não o que eu quero, mas o que tu queres. Eu e a minha esposa somos tímidos e reservados. Por isso, esta designação não é fácil para nós. Mas a nossa vida não nos pertence. Jeová guia os nossos passos de acordo com a sua vontade. O outro texto está escrito em Isaías, capítulo 41, versículo 10. São palavras consoladoras de Jeová. Não tenhas medo, pois estou contigo. Não fiques ansioso, pois eu sou o teu Deus. Vou fortalecer-te, sim, vou ajudar-te. É consolador saber que Jeová vai dar-nos tudo o que precisamos para cumprirmos com as designações que Ele nos dá. Isso anima-me muito ao continuar nesta nova designação. Esses versículos são muito bonitos. Muito obrigado. E queremos agradecer aos dois por partilharem as vossas experiências.
É um prazer ter-vos como membros do corpo governante e desejamos que Jeová vos abençoe muito na vossa nova designação. É fantástico ver que os irmãos estão mais ocupados do que nunca no serviço de Jeová. Nós sabemos que na época do memorial vamos sentir muita alegria no trabalho de procurar pessoas sinceras. É o nosso desejo que Jeová abençoe cada um de vocês. A partir da sede mundial das Testemunhas de Jeová, este foi o JW Broadcasting. Sem dúvida, ficamos felizes com estas novidades. Vamos então agora passar a seguir ao estudo bíblico de congregação. No livro Seja Feliz para Sempre, lição número 42, será dirigido pelo irmão Joel Xavier e terá como ajudante leitor o irmão Ezequiel Ferreira. Então convidamos todos a abrir a vossa lição, na lição número 42, com o tema O que é que a Bíblia diz sobre casar-se e ficar solteiro. Portanto, vamos considerar estes princípios bíblicos que sabemos sempre que os aplicamos, temos famílias e uma vida feliz. Então convidamos desde já o irmão Ezequiel, por favor, a ler os 2 primeiros parágrafos. Em algumas culturas, as pessoas acham que alguém só é feliz quando se casa. Mas nem todos os casados são felizes e nem todos os solteiros são infelizes. Na verdade, a Bíblia diz que tanto a vida de casado como a vida de solteiro são presentes de Jeová. A Bíblia diz: aquele que se casa faz bem, mas aquele que não se casar fará melhor. Em que sentido é que uma pessoa solteira faz melhor? Os cristãos solteiros não têm de se preocupar com as necessidades de um marido ou de uma esposa. Assim, geralmente têm mais liberdade. Eles podem aproveitar o tempo para fazer mais no ministério, talvez até viajar para outro país para pregar as boas novas. Acima de tudo, têm mais tempo para se aproximar de Jeová. Obrigado. Convidamos um leitor para ler a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 32, 33 e 38. Vamos escutar o irmão Micael. Realmente, quero que estejam livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como pode agradar ao Senhor. Todavia, o homem casado preocupa-se com as coisas do mundo, em como pode agradar à esposa. Assim, também, aquele que se casa faz bem, mas aquele que não se casar fará melhor. Obrigado. Então fazemos a pergunta: quais são algumas vantagens de ser solteiro? Irmã Fátima. Há várias vantagens. Eles têm mais tempo livre, podem ser pioneiros e também podem viajar para outro país, levando levar boas novas e principalmente eles têm mais tempo, né, de se aproximar de Jeová. Essa frase é maravilhosa, não é? Convidamos a leitura do parágrafo 2. Tanto a vida de casado como a de solteiro tem as suas vantagens. A Bíblia diz que melhor 2 do que 1. Isso é verdade, principalmente no caso dos cristãos que colocam em prática os conselhos da Bíblia no casamento. Quando um homem e uma mulher se casam legalmente, assumem um compromisso. Eles prometem amar, respeitar e cuidar um do outro. Normalmente, isso dá-lhes uma segurança que aqueles que vivem juntos sem se casar não têm. E o casamento cria um ambiente seguro para os filhos crescerem. Obrigado. Quais são algumas vantagens de se estar casado legalmente? Quais são algumas vantagens? Irmão Carlos Quintas. Portanto, ao estarem casados legalmente, há um compromisso em que se promete amar, respeitar e cuidar do outro. E com isso há uma segurança de que aqueles que vivem juntos, mas não estão casados, não têm. O casamento cria um ambiente seguro para os filhos também crescerem. Excelente. Vamos ler o terceiro parágrafo. Quando Jeová realizou o primeiro casamento, ele disse: o homem deixará o seu pai e a sua mãe e irá apegar-se à sua esposa.
Jeová quer que o marido e a esposa se amem e fiquem juntos enquanto estiverem vivos. Ele só permite o divórcio quando o marido ou a esposa comete adultério. Nesse caso, Jeová dá à pessoa inocente o direito de decidir se quer ou não divorciar-se. Jeová não aprova a poligamia, ou seja, ele não permite que os cristãos tenham mais de um marido ou de uma esposa. Obrigado, irmão Ezequiel, pela excelente leitura. Então fazemos a pergunta: qual é o ponto de vista de Jeová sobre o casamento? Qual é o ponto de vista de Jeová sobre o casamento? Então vamos escutar ali o Onyx. Jeová quer que o marido ame a esposa e a esposa ame o marido. Jeová quer que eles dois se amem e que não haja uma desavença nesse relacionamento. E Jeová só permite divórcio quando algum deles comete adultério. E o inocente é que escolhe se ele se divorcia ou não. Muito bem, obrigado. Jeová dá a liberdade da pessoa escolher. Isso, dá sempre liberdade. Isso ele dá sempre. Irmão Fernando. Aqui não. Peço desculpa. Desculpa, só um minuto. Um minuto? Esperamos um bocadinho. Palavra em Gênesis 2:24, é por isso que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e irá pegar-se à sua esposa e eles irão tornar-se uma só carne. Esta é uma lei de Jeová, portanto é para se cumprir. Isso mesmo, obrigado. Vamos também comentar esta nota, convidamos a considerarmos esta Entenda Melhor, que aborda o tema separação, tão importante, não é? Então, qual é o princípio bíblico que aqui é fundamental para considerar este assunto de separação? Irmão André. O apóstolo Paulo mencionou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 10 e 11, o princípio de não haver uma separação para resolver problemas. Mas, se houver essa separação, não há liberdade para casar, exceto se houver adultério. E aqui o livro menciona que, em algumas circunstâncias, alguns decidem separar-se pelos princípios bíblicos violados, conforme está aqui mostrado, quando há uma recusa de sustentar a família, agressões físicas que até podem pôr em perigo a vida, ou quando é impossível a pessoa adorar a Jeová porque o outro impede. A pessoa pode entender separar-se, mas não está livre para se casar. Por isso, quando às vezes algum cristão decide novamente restabelecer a sua relação com o seu cônjuge, falo por obediência não aos anciãos, mas a este princípio bíblico que o apóstolo Paulo foi inspirado a escrever, que os casados devem tentar sempre reconciliar-se. Obrigado. Obrigado pela essa excelente explanação. Vamos falar um pouco mais de todos estes assuntos, agora com o Aprenda Mais. Vamos convidar a leitura de Mateus, capítulo 4, versículo 23, já debaixo do tema Como os solteiros podem usar bem a vida. Vamos voltar aos solteiros. Vamos convidar a leitura da irmã Kátia. Ele percorreu então toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades do povo. Obrigado. Então, como é que Jesus usou a liberdade que tinha como solteiro para servir o seu pai e ajudar outros? Como é que Jesus usou a sua liberdade? Vamos escutar a irmã Graça. Ele fez todo o seu tempo para pregar as boas novas do reino, que foi isso para que ele foi enviado. Ele então fez isso tudo, obedeceu perfeitamente ao Pai. Isso. Obrigado. Irmã Bruna também, ali à frente. Obrigado, meu Fernando. Aqui em Mateus 9:12, e no próprio exemplo de Jesus, vemos que ele considerava o estado de solteiro como algo bom.
aqui nesse texto ele fala sobre 3 classes de eunucos, e aqueles de quem se diz que se fizeram eunucos por causa do reino são aqueles que exerciam autodomínio e permaneciam voluntariamente no estado de solteiro a fim de se concentrarem no serviço a Jeová. E esses homens geralmente tinham altos postos nas cortes reais e por isso eram muito respeitados. E hoje, em muitas culturas, ser solteiro é algo considerado um motivo de vergonha. Mas o exemplo dos eunucos mostra justamente o contrário. Então, ser solteiro não nos diz nada sobre o nosso caráter, ou não quer dizer que somos melhores ou piores do que outras pessoas. E Jeová valoriza muito isso quando usamos esse estado para aumentar o nosso serviço a Ele. Excelente. Obrigado pela referência também ao texto. Vamos ver um vídeo, como é que hoje os cristãos solteiros podem imitar Jesus. Estarmos solteiros permite-nos concentrar mais nas outras pessoas do que em nós mesmos. Estar solteiro, ter mais tempo, mais flexibilidade, ajudou-me muito a atingir o objetivo de ser pioneiro regular. Para mim, estar solteiro é um dom, porque abre a possibilidade de estarmos mais concentrados no nosso serviço e de sermos mais flexíveis. Conseguimos ter mais tempo para estudar e para a pregação, temos mais tempo para estar com os irmãos, estamos mais disponíveis. Estar solteiro é sem dúvida um dom, desde que seja bem usado para Jeová. Estar solteiro nem sempre tem sido fácil. Às vezes, passamos por uma fase, numa certa idade, em que as pessoas começam a perguntar-nos: então, já tens alguém em mente? Quando é que te casas? E isso nem sempre é fácil. Por vezes, as pessoas olham para nós, mesmo irmãos e irmãs, e quase que sentem pena de nós por ainda estarmos solteiros. Isso parece que nos desconcentra do nosso trabalho. Às vezes isso é difícil. Eu esforço-me por continuar solteira. Para isso, tenho cuidado com o tipo de filmes que vejo. Evito filmes muito românticos, porque é fácil sermos influenciados por eles. Eu sempre fiz questão de fazer amizades com uma variedade de irmãos e irmãs, de diferentes idades, mas que tivessem os mesmos objetivos que eu, que tivessem um ponto de vista positivo. Eu acho que seguir o exemplo de Jesus quando se é solteiro é mais fácil do que quando se é casado. Porque se pensarmos na vida de Jesus, acordar cedo, deitar-se tarde, estar totalmente concentrado no ministério, no seu pai, eu penso que isto é mais fácil para um solteiro. Ele estava disponível para ajudar os outros, estava disponível para ensinar os outros, até estava disponível para as crianças, para dar consolo. Jesus estava tão ocupado e concentrado no seu ministério. E quando somos solteiros, conseguimos fazer o mesmo. Conseguimos concentrar os nossos esforços e as nossas energias no ministério, em servir a Jeová mais plenamente. Não é só uma questão de sermos solteiros. É a maneira como usamos esse dom para apoiar a organização de Jeová. Não importa que idade tenham, se forem solteiros, aproveitem as vossas circunstâncias atuais para fazer tudo o que puderem. Porque vivemos em tempos marcantes. Há tanto trabalho para fazer. Não hesitem. Experimentem o serviço de pioneiro ou fazer outra coisa para Jeová e esperem que Ele vos surpreenda. Podemos usar esta época para fazer uma série de coisas no serviço de Jeová. Atualmente há tantas portas abertas para os solteiros e agora até para as irmãs solteiras. Ir para onde há mais necessidade, mudar-se para outro país, servir em Betel. Por isso, enquanto têm estas circunstâncias, aproveitem o tempo agora, porque isso é maravilhoso. Boas ideias, não é? Bons pensamentos espirituais. É muito encorajador este vídeo. Então fazemos a pergunta: de que maneiras é que um cristão pode usar a liberdade que tem como solteiro para ter uma vida significativa no serviço de Jeová? Vamos escutar a irmã Inês. Então ele pode se concentrar mais no serviço de pregação, como até começar por servir como pioneiro regular, também ter mais tempo para estudar a Bíblia e até pôr-se até à disposição dos irmãos para os ajudar. Muito bem, excelente. Irmã Ellen também. Eles também mencionaram ter mais flexibilidade. De fato, é mais fácil ajustar a agenda de uma pessoa do que de duas. Isso mesmo. Obrigado.
Irmão José Carlos. Também foi mencionado que há muitas oportunidades no serviço de Jeová, deram-se exemplos como servir onde há mais necessidade, dentro do território da filial ou mesmo noutro país, e também o serviço de Betel. Excelente, também. É isso. Irmã Maíra. Então, ser casado é bom e ser solteiro é bom também. Se a pessoa pensar direitinho, Jesus, ele estava pregando, estava bem prestando atenção no ministério, bem focado no ministério. Ele não estava pensando, ai meu Deus, vou chegar em casa logo para lavar, consertar uma coisa que minha esposa pediu, ou se for o caso da mulher, tenho que chegar logo em casa para fazer o almoço. Então tem que pensar nisso, como Jesus ele fazia o ministério plenamente. Então vocês como solteiro, a gente não, vocês como solteiro vão poder aproveitar melhor e dar melhor para Jeová. Sem dúvida. Irmã Denise também? A irmã até comentou também que o estado de solteiro ele é um dom se ele for usado para servir a Jeová, ocupar a mente com as coisas de Jeová. Bom pormenor, também gostei muito dessa frase. Qual foi a petição mais incentivada a preencher? Qual foi? De todas? Notaram? Que modalidade? Petição, modalidade? Qual é aquela modalidade que o solteiro foi a mais incentivada por estes jovens e não jovens, solteiros, essencialmente? Ali, faz favor. Pioneiro. Pioneiro, muito bem. Pioneiro regular, é o início, não é o fim. É só o início para depois prosseguir com tantas outras modalidades de serviço como foi incentivado. Então, olhando para esta caixa também, eu já sabia que princípio bíblico também é que os jovens, ou não jovens, mas especialmente os jovens, conforme o princípio mostra, devem especialmente levar em conta. Qual é o princípio? Irmão Henrique. A primeira carta aos Coríntios 7:36 diz para esperar, pelo menos, para ficarmos além da flor da juventude. Isso, obrigado. Obrigado, Henrique, pelo excelente comentário. Vamos prosseguir. Ponto 5. Escolha bem com quem se vai casar. Quem gostava de ler Mateus capítulo 19, versículos 4 a 6 e versículo 9. Vamos escutar. Faz favor. O irmão João, faz favor. Ele respondeu: Não leram que aquele que os criou no princípio os fez homem e mulher, e disse: Por esta razão o homem deixará o seu pai e a sua mãe, irá apegar-se à sua esposa, e os dois serão uma só carne? Portanto, já não são dois, mas uma só carne. Por isso, o que Deus pôs sob o mesmo jugo, o homem não deve separar. Digo-vos que quem se divorcia da sua esposa, a não ser por causa da imoralidade sexual, e se casa com outra, comete adultério. Obrigado. Então, por que é que um cristão não se deve apressar para se casar? Por que é que não se deve apressar? Vamos escutar a irmã Susana. Porque essa é uma decisão muito importante que vai levar uma vida inteira, não é? E então a pessoa deve primeiro verificar se a outra pessoa tem as qualidades certas, se ama a Jeová, e também verificar, porque há pessoas que preferem ficar solteiras, outras preferem casar, e se escolherem casar, verificar então se estão na altura certa ou se devem esperar mais um pouco, que também se comportem da maneira correta, como já vimos aqui em determinados textos que estão aqui apresentados. Portanto, é preciso levar bem em conta e pensar bastante sobre o assunto. Obrigado. Vamos considerar mais alguns princípios. O princípio de 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Irmã Laurentina. A esposa está amarrada ao marido durante todo o tempo em que ele estiver vivo. Contudo, se o seu marido adormecer na morte, ela estará livre para se casar com quem quiserem, somente no Senhor. Muito obrigado. E também o princípio da segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14.
dizer, irmã Patrícia, ali à beira. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois que afinidade tem a justiça com o que é contra a lei? Ou o que é que a luz tem em comum com a escuridão? Obrigado. Então fazemos a pergunta, por que devemos casar-nos com alguém que também serve a Jeová? Irmã Vânia. Não só porque é uma ordem, como lemos em 1 Coríntios 7,39, como também serve de proteção para nós. O texto de 2 Coríntios 6,14 fala para não nos colocarmos em julgo desigual, assim como aconteceria se dois animais com força ou tamanhos muito diferentes, colocados sob o mesmo jugo, iriam sofrer. Da mesma forma, também se tornaria pesado demais para um cristão um casamento com alguém que não partilha as mesmas crenças. Então, obedecermos à ordem de casar somente no Senhor é bom para nós. Sem dúvida. Se nos casássemos com alguém que não ama a Jeová, como acha que ele se sentiria? Irmã Helena. Então ele se sentiria triste, não é? Pois Jeová sabe o que é melhor para o seu povo. Ele não quer apenas poupar os seus servos das consequências de um proceder imprudente, mas também deseja que sejam felizes. Obrigado. Ponto 6. Tenho o ponto de vista de Jeová sobre o casamento. Vamos ler Malaquias capítulo 2, versículos 13, 14 e 16. Vamos escutar este irmão, por favor, se puder dizer o nome, peço desculpa. Rui. Irmão Rui, faz favor. E vocês fazem outra coisa que deixa o altar de Jeová coberto de lágrimas, de choro e de suspiros, de modo que ele já não dá atenção à vossa oferta, nem olha com favor para nada que venha das vossas mãos. E dizem, por que razão? Porque Jeová é testemunha entre ti e a esposa da tua juventude, com quem foste traiçoeiro, embora ela fosse tua companheira e tua esposa por meio de um pacto. Pois eu odeio o divórcio, diz Jeová, o Deus de Israel, e também aquele que cobre a sua roupa com violência, diz Jeová dos exércitos. Estejam atentos ao vosso espírito e não hajam traiçoeiramente. Obrigado, muito obrigado. Então, por que é que Jeová odeia um divórcio que não tenha base bíblica? Por que é que Jeová odeia um divórcio que não tenha base bíblica? Irmão Joaquim Reis. Sim, Jeová odeia o divórcio porque foi ele que institucionalizou o casamento e ele queria realmente, como já se comentou antes, que fosse duradouro. No entanto, há bases bíblicas para o divórcio, mas ele, como sabe que o divórcio traz muito sofrimento, tanto para a pessoa que é inocente como para os filhos, e até muitas vezes com a própria pessoa também que deixou. Mas, dessa forma, então, é que ele odeia mesmo o divórcio. Obrigado. Não vamos ter a oportunidade de ver os vídeos, mas fazemos a pergunta, se você é casado com alguém que não serve a Jeová, o que pode fazer para ter um casamento feliz? Irmão Paulo. Pois deve-se fazer o seu melhor, quer como esposa, quer como marido, para obedecer aos mandamentos de Jeová quanto ao seu papel no casamento. Se é uma esposa, ela deve ser submissa, deve ser respeitosa e deve tratar o seu marido da melhor forma. Talvez assim, quem sabe, ele até venha a apreciar mais a verdade e vice-versa. Obrigado. Excelente. Avançamos para o ponto 7. Ponha em prática o que Jeová diz sobre o casamento. Quem gostaria de ler, por favor, Hebreus capítulo 13, o versículo 4. Quem gostava de ler? Vamos ouvir ali o Tiago. O casamento seja honroso entre todos e o eleito conjugal mantido puro, porque Deus julgará os que praticam a imoralidade sexual e os adultérios. Isso, obrigado. Então a pergunta, na sua opinião, é possível colocar em prática o que Jeová diz sobre o casamento? Por quê? É possível? É exagerado? Irmão Rubem Branco. Sim, é possível, que se não fosse Jeová não o pedia que nós o fizéssemos. Em todos os princípios e mandamentos que Jeová nos dá, em todos eles nós sentimos o benefício de aplicarmos aquilo que Jeová nos ensina. Da mesma forma, se Jeová diz que se nós seguirmos os passos corretos
dentro do arranjo do casamento, então com certeza é possível nós termos um casamento honroso, como a Bíblia diz. Excelente. Obrigado. Lemos também Tito, capítulo 3, versículo 1. Muitos princípios, não é? Para nos ajudar. Vamos escutar o Rodrigo. Continua a lembrar-lhes que estejam sujeitos e sejam obedientes a governos e autoridades, que estejam prontos para toda a boa obra. Obrigado. Vamos mudar um pouco esta última pergunta, porque acham que é importante fazer esta pergunta a um estudante que estuda connosco a Bíblia. Porquê que é importante? Eu acho que aqui a maioria sabe se está casado legalmente. Então vamos escutar a irmã Elsa. Porque existe muitos casos que as pessoas vivem juntas e na verdade não estão casadas, e apesar de dizerem marido, esposa, na realidade não estão casadas, porque em termos legais não é reconhecido por lei. E há muitas culturas que realmente as pessoas não registram o seu casamento. Isso mesmo. Muito obrigado pela vossa excelente participação e desejamos uma excelente participação também para a próxima semana. Obrigado, irmão Joel, e também a todos os irmãos que participaram com os vossos comentários. Foi excelente. Tivemos uma reunião bastante instrutiva. Ainda bem que não precisamos nos deslocar cerca de 1.600 quilômetros pelo deserto, de camelos, sem ar-condicionado, nem de gastar cerca de 37 milhões de euros. Para quê? Para adquirir sabedoria, como fez aquela rainha do passado, né? A rainha Sabá. Bem, mas apesar de não precisarmos fazer isso, precisamos continuar a fazer os nossos esforços para adquirir sabedoria. De que forma? Por manter a nossa leitura diária da Bíblia, as nossas pesquisas, a nossa meditação também na nossa leitura. Esses esforços devem ser esforços como quem procura grandes riquezas ou tesouros escondidos. Também vimos, e foi interessante no estudo bíblico de congregação, né? Afinal, a felicidade não depende do nosso estado, quer seja solteiro, quer seja casado. Mas foi interessante o ponto 4 do estudo, como é que solteiros podem usar bem a sua vida. Aquele vídeo foi muito interessante, né? Mostrou que, por usar a liberdade que se tem como solteiros, para ter uma vida significativa no serviço de Jeová, e foi dito, foi mostrado que existem portas abertas para se fazer mais no serviço de Jeová. Se calhar a primeira delas está lá, pioneiro regular. Então, irmão, irmã solteira, por que não experimentar? Foi dito também que não há idade para servir mais a Jeová no estado solteiro. Quando nós precisamos tomar decisões importantes na nossa vida, será que nós ouvimos os conselhos dos nossos irmãos que são maduros e experientes? Será que prontamente acatamos esses sábios conselhos? Bem, na próxima semana nós iremos aprender com um mau resultado de quem rejeitou conselhos sábios. Foi desastroso. Vamos aguardar a próxima semana. Mas os irmãos podem espreitar e ver quem foi. Temos então alguns anúncios. Vamos iniciar pelos anúncios da organização. Temos aqui uma carta. E pedir a atenção dos irmãos então. Proteja-se contra fraudes. Os criminosos que agem pela internet estão sempre à procura de formas de enganar as pessoas para poder roubá-las. Por isso, tenha cuidado ao fazer qualquer transação financeira.
Para se proteger ao fazer donativos eletrônicos para a obra do reino, preste atenção aos seguintes pontos. E vamos notar estes seguintes pontos, irmãos. 1. Confirme que o método que escolheu para fazer o donativo está listado no site donate.jw.org. Segundo ponto a terem atenção. A filial nunca o irá contactar para pedir um donativo. Terceiro ponto. Os e-mails enviados pela filial vão sempre ter o logotipo jw.org e o endereço de e-mail do remetente vai sempre terminar em @jw.org. Se houver algum e-mail que não se encaixe nesses parâmetros, cuidado, irmãos. Ponto 4. Se a filial telefonar para si para falar de algum assunto relacionado com donativos, a pessoa que telefonar vai precisar de confirmar a sua identidade. Mas ela nunca vai pedir o número completo da sua conta, nem o número de um documento oficial seu. Quinto ponto. Se tiver alguma dúvida ou estiver preocupado com algum donativo, é melhor contactar a filial por entrar na sua conta do jw.org e usar a funcionalidade Contacte-nos no site donate.jw.org. Por isso, queridos irmãos, tenham sempre em mente estes 5 pontos. Esta carta vai ficar fixada lá no quadro de anúncios. Ponto 2. Obrigado por dar atenção a estes lembretes importantes. Apreciamos muito o seu espírito generoso. Para concluir a reunião, temos o cântico número 131 com o tema O que Jeová uniu. Depois a oração final será feita pelo irmão Domingos Faria.